Viva! Aqui estamos mais uma vez em O Gol para falar do nosso guia especial, nosso guia falar do Campeonato Brasileiro, que se inicia nesta semana, e você vai ficar por dentro de como chegam os 20 clubes para essa que é a principal competição do nosso calendário. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Atlético Mineiro, o galão da massa, e estamos aqui com um grande representante, Breno Galante, setorista do Atlético Mineiro, dono do canal Breno Galante no YouTube. E, em primeiro lugar, Breno, muito obrigado por ter aceitado o convite, um prazer falar contigo, e você está aqui com a gente para falar de galão em O Gol no Campeonato Brasileiro. Um prazer é meu, né? Vamos falar um pouco sobre o Atlético, que terminou a temporada decepcionando sua torcida, né? Quem diria, né? Chega em duas grandes finais, como a Copa do Brasil e a Libertadores, mas no final o torcedor ficou meio desapontado, porque ficou fora da Libertadores, brigou contra o rebaixamento até na última rodada, mas tem um fator que fez com que a torcida mudasse um pouco esse desânimo, e esse fator se chama Cuca, que já está montando o time, e a gente vai poder falar aqui sobre uma reformulação num curto espaço de tempo, e que já trouxe um título para o Atlético nesse início de ano, e que a expectativa é a melhor possível para esse Campeonato Brasileiro. Maravilha. A gente tinha, exatamente, né? Para falar de Atlético Mineiro em 2025, preciso falar dessa reformulação, né? Dessa chegada do Cuca, contratações importantes e pontuais para esse elenco, e o Atlético Mineiro que foi muito bem no seu planejamento até aqui, né? Fez uma boa pré-temporada nos Estados Unidos e conquista o Campeonato Mineiro com sobras, né? Com soberania. Então eu acredito que o sentimento do torcedor atleticano, apesar dessa frustração de 2024, é de otimismo para esse início de Campeonato Brasileiro. É mais ou menos por aí? Cara, existe uma mescla da torcida do Atlético, porque alguns não levam em consideração o Campeonato Mineiro como um parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Até porque, você mesmo disse, o Atlético se preparou, foi para os Estados Unidos, e quando ele chega para poder jogar a partir da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ele jogou com a corda no pescoço. O Cuca entrou para essa competição não podendo perder. Ele tinha 10% de chance de chegar a uma semifinal. E ali ele não pôde utilizar, por exemplo, o Campeonato Mineiro como um laboratório. Ele teve que montar um time e dar sequência a esse time até o final da competição. E aí ele perde uma peça importante, que foi o Júnior Santos, que se lesionou e não pôde jogar o restante do Campeonato Brasileiro, e ele joga ali com o que ele tem de melhor, mas ao extremo. Porém, para o torcedor ficou aquela dúvida: será que o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro serve de parâmetro para o brasileiro? Porque realmente o nível do Campeonato Mineiro é um nível baixo em relação a um campeonato paulista, por exemplo, né? Então, o Atlético venceu, conseguiu um campeonato de sobra, um hexacampeonato que estava dentro do planejamento da diretoria. O Cuca pôde trazer jogadores que encaixaram como uma luva nesse time. A gente pode falar aqui do Natanael, do Coelho, do Rony, jogadores que foram até escolhas do Cuca, que deram ao Atlético uma outra dinâmica de jogo. É um time com mais intensidade, é um time que busca o ataque, mas principalmente é um time com equilíbrio. O setor defensivo do Atlético foi um grande diferencial nesse Campeonato Mineiro. Mas aí volta aquela velha situação do torcedor do Atlético. Campeonato Mineiro, né? Então, essa primeira rodada contra o Grêmio, ela vai dar para o torcedor talvez uma ideia do que vai ser o Campeonato Brasileiro, sabe? Mas o otimismo aumentou, com certeza, em relação ao final da temporada, porque houve uma reformulação. Nós estamos falando aí de mais de 11 jogadores que saíram do Atlético, em torno de 13, mais ou menos, né? E chegaram entre 9 e 10 jogadores, e um treinador também, né? Que chega com uma outra ideologia de jogo, né? E em tão pouco tempo, o Cuca faz com que esse time assimile o que ele queria, né? E dá o resultado no Campeonato Mineiro. Então, eu acho que o Atlético pode ainda render bons frutos nessa temporada, e claro, ainda precisa de reforço. O próprio Cuca está na expectativa desse reforço, e eu acho que chegando esses reforços pontuais que o Cuca quer, eu acho que o Atlético pode brigar, né, pelo título da competição. Dentro dessa tua percepção, que acompanha de perto o Atlético Mineiro, falando de elenco, como você trouxe, né, foram saídas importantes, de fato, a principal delas o Paulinho, né, que reforçou um rival, o Palmeiras, mas em contrapartida chegaram peças importantes para o elenco, que até contribuíram com o 11 inicial nesse primeiro momento, que é o caso do Rony, do Coelho e do próprio Natanael. A nível de elenco, você falou que ainda precisa de um certo reforço, mas pelo que você consegue enxergar hoje, aonde pode chegar esse Atlético Mineiro com esse elenco que tem, tendo em vista que é uma competição longa, né? Leva todo o calendário do futebol brasileiro, são 38 rodadas. A gente sabe que o calendário é um pouco problemático, é apertado, mas a nível de elenco,
Como chega o Atlético Mineiro para esse Brasileirão? Hoje o Atlético, eu posso dizer que ele tem um time, 11 jogadores, que é um time forte. O Atlético tem um time forte. A questão realmente é o banco de reservas. E isso foi o que pesou, inclusive, na temporada do ano passado. Né? O excesso de lesões, o excesso de convocações, o time ali, o Milito ficou sem opções até de banco. Me recordo num jogo contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Até questionei isso na coletiva. Ele tinha 5 jogadores no banco e não quis levar a base do Atlético, porque ele não achava que estava preparado os garotos da base. E dessa vez, o Cuca até tem uma quantidade de jogadores. Né? O elenco do Cuca, hoje ele tem 31 jogadores. A ideia dele é trabalhar em torno de 32 jogadores, né? Não mais que isso. Então a gente pode dizer que o número de jogadores ele é suficiente, mas resta saber se a qualidade. Porque alguns jogadores do banco ainda estão devendo, essa é a realidade. Você tem um Bernard que chegou no ano passado, que ainda não desempenhou o que o torcedor do Atlético criou. A expectativa que foi criada em cima do Bernard é muito grande. O Igor Gomes, que ele altera bons e maus momentos. Você tem o Palácio, que é uma opção também, que da mesma forma não tem uma regularidade. O Daverson, que ainda é uma incógnita, se fica ou não no Atlético, né? Então fica essa questão. E claro, o Cuca quer 3 reforços. Ele quer ainda 3 reforços. Ele quer um volante, ele quer um meia e quer um atacante velocista de beirada. Acho que realmente, chegando a esses 3 jogadores, ele consegue sim montar um elenco forte. Vale a pena lembrar que dos jogadores, do perfil de jogadores que o Cuca está trazendo, são jogadores que são versáteis, polivalentes, que jogam em mais de uma função. A gente vê o Gabriel Menino, que começou lá nos Estados Unidos jogando aberto pela direita. Hoje ele se transformou no segundo volante. E no último jogo treino do Atlético, em um determinado momento, o Cuca colocou ele como lateral direito, invertendo com o Natanael, mostrando a polivalência dele. O Caio Paulista, que jogou o último jogo treino no lugar do Arana, que está com a seleção, pela lateral, mas ele já entrou jogando como um meia, né? Pode ser utilizado como um atacante. Então, o Rubens surpreendeu a todos no jogo treino ele jogar como um primeiro volante, em alguns momentos como um segundo volante, sendo que ele já foi reserva do Arana e estava jogando de meia esquerda com o Cuca. Quer dizer, ele tem ali na mão dele vários jogadores que ele pode fazer uma mudança de esquema tático com esses jogadores. E, agregado a isso, ele sente a necessidade de algumas peças, porque o Atlético hoje, por exemplo, ele não tem um primeiro volante de ofício que não seja o Fausto Vera. Porém, o Fausto Vera começou os 2 primeiros jogos nos Estados Unidos como titular do Cuca, mas quando chegou no Campeonato Mineiro, o Cuca não utilizou ele mais como um titular. Ele entrou um jogo no Campeonato Mineiro que ele jogou 21 minutos no segundo tempo. Então não parece ser um jogador que o Cuca vai vir a utilizar. Por isso a necessidade que ele pede de ter um primeiro volante. Ele está improvisando o Alan Franco nessa posição. Ele está saindo bem, mas aí fica o questionamento do torcedor. E quando o Alan Franco não puder jogar? E se ele tomar um cartão no jogo treino, ele teve a oportunidade de colocar o Fausto Vera, que seria o jogador da posição. Mas não, o Cuca colocou o Rubens, né? Improvisou um jogador por ali. Acho que até foi um recado para a diretoria. Olha só, eu preciso de um volante de contenção. Eu preciso desse primeiro volante, porque o Fausto Vera está aqui, mas eu não estou utilizando. Eu estou fazendo uma outra improvisação. Isso a gente sabe? E aqui no Atlético, a turma ficou um pouco traumatizada com essa história de fazer improvisações. E o Cuca não gosta muito dessa história de improvisação. Ele gosta do jogador que sabe jogar pelo local, por ali, né? Um jogador polivalente. Então eu acho que, chegando essas 3 peças, que a gente não tem a garantia que chegue nessa janela doméstica agora, mas pode ser que chegue na do meio do ano, que aí todo mundo trata como uma certeza aqui. Eu acho que nesse primeiro momento, até a janela do meio do ano, eu acho que o Cuca consegue, com esse elenco, se manter ali na briga lá em cima, e chegando no meio do ano, ele incorpora esses jogadores, aí eu acho que o Atlético até o final ele tem condição não só de brigar pelo brasileiro, mas também numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana. O elenco do Atlético, se a gente for analisar, principalmente no papel, é um bom elenco, são jogadores, né, experientes, são jogadores como o Rony do Palmeiras, que encaixou como uma luva no Atlético, né? Você vê a quantidade de gols que ele já fez aqui no Atlético, enfim. Eu acho que o caminho do planejamento do Atlético foi assertivo. As contratações encaixaram e ajudaram muito no crescimento do time. E agora, falando de campeonato brasileiro, como a gente já trouxe aqui no início, um campeonato de 38 rodadas. E quando se fala em protagonismo no Atlético Mineiro,
não tem como não falar de Givanildo Vieira de Souza, porque o nosso querido Hulk, com 38 anos, segue esbanjando o condicionamento físico, né? São 8 gols em 9 jogos nessa temporada, continua assumindo a responsabilidade, mas a gente sabe, apesar dele ter uma condição física invejável, ele tem 38 anos, né? E é um campeonato de 38 rodadas. Em algum momento ele vai precisar dosar um pouco essa intensidade. Então, dentro da sua concepção, da sua análise do Atlético Mineiro, quem pode surgir como uma opção para dividir esse protagonismo com o Hulk nesse Campeonato Brasileiro? Olha, foi muito interessante nessa reta final do Campeonato Mineiro, nas 2 finais contra o América. O Hulk, ele não jogou o primeiro jogo, e no segundo jogo ele entrou, faltando 10 minutos ali, mais para poder fazer parte da festa, né? Por conta de uma lesão. E o que a gente observou é que o Cuca tem peças que podem, né, ajudar o Atlético. Claro que a gente falar aqui no substituto à altura do Hulk, é um jogador diferenciado hoje, até por tudo que ele passou, por tudo que ele já fez no Atlético, a idade que tem, mesmo assim ele é um jogador que é indispensável. O Atlético tem essa necessidade. Mas diferente do ano passado, que o torcedor ficava se perguntando o que fazer sem o Hulk, hoje, quando ele coloca em campo Coelho, Rony, e ele utilizou o Rubens pela esquerda, a gente viu ali uma alternância de posição, uma variação, o Coelho às vezes trocando de posição com o Rony, quer dizer, cria para o torcedor uma situação de que, opa, temos opções. E vale lembrar que, principalmente já para o jogo contra o Grêmio, o Hulk volta, mas volta também o Júnior Santos, que se transforma numa opção de ataque, numa eventual ausência também do Hulk. E eu nem citei o nome do Daverson, que foi útil na Libertadores, mas que não faz muito perfil desse novo Atlético do Cuca, né? Não é a primeira peça de reposição na ausência do Hulk, isso foi provado nessa final. Mas eu vejo que o Atlético hoje ele tem um ataque com mais mobilidade, então não tem aquela questão de você ter um jogador ali que vai ser uma referência. Vez ou outra você vai ver o Rony pela esquerda, o Rony pelo meio ou pela direita, e o Coelho também rodando por ali, mas em compensação a gente vê um time que pisa mais na área. O Scarpa está aparecendo mais para o jogo. Você vê o Gabriel Menino como segundo volante, pisando muito na área e criando oportunidades de jogo, né, de gols. Então, a concepção do Cuca, eu acho que ela tira um pouquinho daquela situação de você ficar dependendo muito do Hulk. Quando ele monta esse time com jogadores polivalentes, com essa movimentação que eles têm, eu acho que tira o peso do Hulk. E aí tem um outro ponto. Quando o Hulk estiver em campo, isso também vai ajudar muito ao Hulk, porque o adversário não vai se preocupar só que o Atlético vai ter uma jogada com o Hulk. O Atlético vai ter mais jogadas, mais variações de jogadas. Você pode imaginar que o Hulk hoje é um jogador que joga como um falso 9, né, em vários momentos. Mas quando o Júnior Santos puder jogar e o Hulk estiver em campo, você vai ver o Hulk, de repente, caindo pela direita. E o Júnior Santos fazendo esse papel central. E aí, de repente, você vai ver o Rony podendo fazer esse papel central. Então, eu acho que aquela situação de uma Hulk-dependência, de certa forma, existe, pela qualidade do Hulk. Isso aí é indiscutível. Mas a ausência dele não é tão sentida como era na temporada passada, que o Atlético conseguiu peças ali para reposição. Vale dizer que o grande temor da torcida do Atlético era a ausência do Paulinho. E hoje o Paulinho não é um jogador lembrado por aqui, né? O Atlético conseguiu trazer jogadores que pegaram esse espaço do Paulinho, né? E de uma forma rápida conseguiram demonstrar para o torcedor que o Atlético está bem servido no ataque. Então, dito tudo isso aqui, a gente está caminhando para a reta final do nosso papo, é bem curtinho mesmo, mas já deu para entender muito bem como chega o Atlético Mineiro, todas essas variações que você explicou muito bem. Agora, resumindo para o torcedor, com tudo isso, o Atlético Mineiro é sim uma das grandes forças na briga pelo título, mas quem você considera aí, junto com o Atlético, os principais adversários para esse Campeonato Brasileiro? Cara, como nos últimos anos, né, aqui em Minas Gerais se vê o Palmeiras e o Flamengo pelos elencos dos dois times como dois times que vão brigar lá em cima. Isso aí eu acho que é indiscutível. Agora, tem algumas situações que eu levo em consideração no brasileiro que nem sempre quer dizer que o time que vai brigar lá em cima não vai atrapalhar o Atlético, vamos dizer assim. Eu acho que o campeonato vai ser tão difícil que, por exemplo, enfrentar um Bahia vai ser muito difícil. Quem jogar na Bahia vai ser muito difícil. Não quer dizer que o Bahia vai brigar por um título, mas ele vai atrapalhar quem está brigando pelo título. Não só o Bahia, o Internacional com esse título ganha muita moral,
né? Você tem um Corinthians que chega a uma final de Campeonato Paulista, que também dá uma moral pela torcida que tem, quando ela quer apoiar. Quer dizer, vai se transformar muito difícil você conseguir uma vitória lá em cima, e sem contar que a gente tem essa coisa em relação ao Botafogo, né? Qual é o Botafogo que vem para o Campeonato Brasileiro? A gente não sabe como vai vir esse Botafogo, por tantos altos e baixos que ele demonstrou, mas eu acho que vai ser um campeonato difícil. Não dá para você desprezar um São Paulo que você olha e você vê Oscar, você vê Calheri, você vê Luciano e você vê Lucas Moura. Poxa, é um quarteto, né, que com certeza vai dar trabalho no Morumbi, né? Então, eu acho que a visão que a gente tem pelo menos aqui em Minas, do lado do Atlético, nós temos aí Palmeiras, Flamengo e Atlético, que são 3 forças que vão brigar lá em cima, mas eles vão ter obstáculos difíceis, que podem definir esse caminho para o título, que são os outros times que parece que deu aí. Eu acho que a gente vai ter, inclusive, um campeonato muito difícil. Eu acho que o nível do campeonato, até por essa questão dos times se preocuparem com o Super Mundial, se reforçarem, né? Eu acho que vai ser uma caminhada difícil e longa. Quem tiver um elenco bom, quem tiver uma regularidade boa, o Cuca tem a matemática dele, né? Ele já tem a matemática dele. Ele fala que você enfrenta o time em casa e fora de casa. Tem que, pelo menos, ganhar 2 pontos. Né? Você disputa 6 pontos. Se você ganhar 2 pontos de todo mundo aí, no final do campeonato, você bate campeão. Essa é a matemática do Cuca. Deu certo uma vez. Vamos ver se vai dar certo nessa próxima vez aí, né? Tá certo. Esse foi o nosso querido Breno Galante. Muito obrigado pela sua atenção, por esmiuçar como chega esse Atlético Mineiro para o Campeonato Brasileiro. E é o que eu posso desejar a vocês aí em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Para o lado alvinegro, é muita sorte para o Galão nesse Campeonato Brasileiro. Valeu, Ryan. Foi um grande prazer eu passar por aqui, participar com vocês. Uma honra para mim, né? Eu sempre, quando tenho a necessidade, eu estou ali entrando no site de vocês para pegar as informações, que é hiper completo. Vocês fazem um trabalho muito bacana e a gente que está do lado de cá agradece por esse trabalho que vocês fazem, viu, Rian? Muito obrigado aí, um abraço para todo mundo. Um abraço, até a próxima.